É, eu senti uma questão, eu deixei para tratar disso no Vila, porque eu acho que o sentimento tem mais a ver com o Vila do que com o Atlético. Até comentei por cima isso com a Ana, mas eu fiquei com essa sensação. Eu senti no Lacerda uma mágoa com o Hugo, sabe, assim, nas colocações dele. Porque assim, ó, Ana, se me faltar uma parte ou algum de vocês, por favor, complemente. O que que eu acompanhei dos lados? O Hugo cita que, no entender dele, o Atlético não merecia ganhar o jogo. Uma opinião do Hugo. Eu já vi muita gente dando esse tipo de opinião, inclusive treinador. O treinador normalmente usa muito, diz, a gente não merecia perder e perdemos, ou a gente merecia um resultado melhor. Assim, é uma afirmação comum no meio do futebol. O que eu vi o Hugo dizendo foi isso. O atleta não merecia ganhar o jogo. Uma opinião do Hugo. Aí foi o repórter, falou isso para o Lacerda, e eu achei que o Lacerda, tudo bem, eu não concordo, eu acho que a gente mereceu ganhar. Pronto, ele matava a discussão. Só que eu senti, sabe quando você tem uma mágoa de uma pessoa e aí você só espera a gota? A hora que a gota cai, aí você explode em relação àquilo. Eu senti isso em relação ao Lacerda, sabe? Porque quando cai nele a informação, ele não foi para o lado do Atlético merecer ou não merecer. Ele falou que o Vila só chegou nas transições, ele cita o Vila só chegar nas transições, coisa que é comum no futebol, se joga por transição, é algo muito comum. Inclusive o Lacerda já jogou por transição inúmeros jogos na vida dele, inclusive aqui no futebol goiano. Só que aí ele vai e parte, né? Eu dei um título para eles depois de 20 anos, eu o treinador é passageiro, mas o dirigente também é passageiro, talvez por isso que não ganhou outros títulos. Assim, ele abriu uma caixa de ferramentas. Eu senti no Lacerda uma mágoa grande com o Hugo. Posso estar equivocado? Posso, porque ninguém às vezes vai chegar e confirmar isso. Mas em termos de impressão, de lidar com gente há muitos anos, foi a sensação que eu tive em relação ao Lacerda nesse quesito. Porque ele falou: respeita os jogadores, respeita a comissão técnica, respeita os funcionários. E parou por aí. Ele não chegou no respeito à diretoria do Vila Nova. Como é que você viu essa situação, Aurélio? Gerli, você é um cara que gosta muito de fazer analogias, eu vou fazer um aqui. Lacerda é tipo aquele cara que a mulher larga do nada, e aí, tipo assim, ele fica remoendo aquilo, remoendo, remoendo. É quando um amigo em comum do casal aparece e pergunta: ah, por que você largou do fulano? Aí vai falar: ah, fulano não merecia, eu dei um carro para ele, eu dei casa, eu dei vida, eu dei família, eu dei tudo. Sendo que, assim, cara, um relacionamento não se constrói só de uma pessoa, se constrói de duas. No futebol, então, nem se fala. Pro Lacerda, ele ganhou o Campeonato Goiano sozinho. E se a gente for olhar, até foi uma situação que você citou na sexta-feira, ele teve jogos em que ele conseguiu jogar pelo empate contra, por exemplo, a Jataiense no Serra Dourada. Foi um dos jogos mais feios da história do Vila. Então, assim, e aí, o que entra também? Eu vejo uma mágoa muito forte dele com a diretoria no geral. Que eu acho que não é só com o Hugo, não. Porque ele personificou no Hugo, porque o Hugo é o agente do recado, né, que ele deu. Até o Hugo falou que ele tinha um carinho pelo Lacerda, que não tinha problema. Eu acho que faltou chegar isso até ele, né? Que talvez se chegasse isso até ele, de que o Hugo tinha um carinho por ele, ele não teria destilado tanto ódio ali na entrevista, mas eu vi um ódio guardado ali. E o Lacerda é uma pessoa desequilibrada nesse sentido. Já foi assim no Vila, a entrevista dele na final do Goiano, até a gente como torcedor, você tenta um pouco defender o cara, porque ele vai continuar ali. Então você tem que tentar amenizar uma situação, mas a entrevista dele na final do Goiano é uma das coisas mais pesadas, assim, do que ele fez, de como ele trabalhou, de como ele chegou até aqui, de como o trabalho dele trouxe aquele resultado e de como as pessoas não valorizavam ele. E aí, assim, eu penso que para ele também ficou muito doído o jeito que ele foi demitido, apesar que o Lacerda nunca foi um técnico que a torcida abraçou aqui no Vila, ele nunca foi um técnico que, mesmo sendo campeão goiano, o Vila foi campeão goiano no domingo, na segunda-feira,
Se falava em trocar o técnico, em trazer um técnico. O Lacerda ganhou, ok, mas pode mandar o cara embora. Então, acho que ele tem uma mágoa geral do Vila. Acho que ele tem uma mágoa geral. Ele só achou o Hugo ali para descontar. Mas ele tem uma mágoa geral, porque a torcida não abraçou ele, porque a diretoria não deu sequência no trabalho dele naquele momento. E aí ele soltou aquilo. Só que assim, é uma porta que ele fechou ali. Eu acho até que a porta para ele no Vila não estava fechada. Mas eu acho que naquele momento ele fechou a porta. E aí ele tem que ver também que ele está num time que o técnico não tem vida fácil. Eu penso até que se ele engata aí uma sequência de 2 derrotas, que é uma coisa que é factível, ele pode cair. Ele pode cair. E ele não vê esse longo prazo também. Então, isso aí só é ruim para ele. Para o Vila não vai mudar nada. E você, Gada, como é que você viu aí as respostas do Lacerda ao presidente do Vila, Hugo Jorge Bravo? Olha, a princípio, no primeiro momento, eu achei que ele tinha se sentido um pouco confrontado com a pergunta, sabe? Talvez se sentiu ali meio ofendido, como se estivesse sendo menosprezado pelo trabalho dele. No primeiro momento foi o que eu vi. Mas depois repassando, pensando melhor ali, cara, eu vou muito pro lado que você falou, Gerli. Parecia que aquilo tava engasgado aqui, sabe? Que o negócio tava ali preso. Ele tava segurando para não falar, na hora que alguém falou, deu a deixa, ele não se aguentou e soltou o verbo. É uma fala pesada, porque ele coloca tudo nas costas dele. Eu vou muito porque a Ana fala muito, que às vezes vai uma certa arrogância, sabe, da pessoa. Ele não ganhou o título do Campeonato Goiano sozinho, ele ganhou com um time. Um time que jogou com base em bastante, obviamente, no que ele também instruía, mas que teve também seus méritos de forma até individual em muitos jogadores. Então, existe um mérito coletivo. Não foi ele que trouxe o título para o Vila. Foi todo o time, toda a comissão técnica, incluindo ele. Então, é aquela coisa que vem assim, o cara precisa extravasar e fala besteira na hora errada, sabe? Para os torcedores do Goiás, aliás, perdão, do Atlético, certamente sou muito divertido, uma zoeira, tudo mais, porque torcedor passional tem isso mesmo. Mas o técnico tem que saber a hora dele falar certas coisas, ou até mesmo o que ele pode falar. Porque se hoje ele está aqui no Atlético, amanhã talvez ele possa, né, estar aí no mercado e o Vila poderia olhar para ele com bons olhos. Agora, não sei se vai ter essa mesma visão. E você, Ana, como é que você viu aí a reação do Lacerda à declaração do Hugo que o Atlético não merecia ganhar o jogo? Vamos lá, Gerli. Eu acho que falta maturidade para o Lacerda. Não é. Em um ano, ele conseguiu se colocar em, no mínimo, que eu consegui aqui contar de cabeça, em 4 confusões grandes, em que em todas ele se mostra como prepotente. E aí ele vem com. Eu sei que ele, se isso chegar até ele, a gente sabe que sempre chega, vem com o discurso que eu não sou prepotente, com aquela cara, com o rosto manso. Mas foi. Teve a confusão com o Walter. Tem a do famoso retranqueiro, né, que doeu bastante nele. E aí ele responde que, não, na minha terra isso aqui se chama organização defensiva. Ficou muito mal, Lacerda. Aquilo ali já, cara, tem jeito, tem jeitos e jeitos de falar. E aí agora, por último, antes, né, dessa confusão, estou falando das maiores. A com o Josué, do Curitiba. O Josué é erradíssimo. Tem que passar pano para ele. Aí o Lacerda vai fazer um pronunciamento sobre o Josué. Ele vira para o assessor de imprensa do Atlético, o Álvaro, que é o nome lá do você não é mais jogador de futebol para meter esses migué, não, essas ironias, você é treinador. Você não sabe o nome do camisa 10 que vem destruindo o campeonato, jogando pelo Curitiba? Às vezes tá faltando uma certa postura, na minha opinião. E agora, essa com o Hugo. Claramente ele estava entalado. Concordo com a Aurélia que não é só com o Hugo, é com toda a diretoria do Vila, talvez até com todo o Vila, com a torcida também. O Lacerda não foi bem quisto desde sua chegada. A torcida pegou muito no pé dele, isso aí é bem nítido. Ele nunca foi tido como. Ele nunca foi abraçado pelo campeonato goiano. A torcida nunca acreditou ao Lacerda o título do campeonato goiano. Eu acho que é isso mais
incomoda. Uma outra confusão foi com o Jair Ventura. E ele pegou ar numa resposta completamente comum do futebol. Aí, seguindo essa aqui do Hugo. O Lacerda tem que entender que o futebol gira muito rápido, que ele ofendeu não só o Hugo, na ironia sem pensar dele, ele ofendeu os próprios jogadores que ele comandava, quando ele falou que eu dei um título goiano. Não, cara. Você levou 2-0 do Anápolis, um time da Série C, um time de história gigantesca aqui do nosso estado, mas que não tinha nem um terço da folha do Vila, no primeiro jogo. No segundo jogo, você entra com uma escalação completamente maluca, que é consertada no vestiário. E o Vila consegue fazer os 3-0. Se não conquistava 20 anos, mais uma vez ele mexe com a torcida que ele queria conquistar. Ele cita o Hugo falando, o torcedor é passageiro, mas o dirigente também é. E aí mostra uma falta de conhecimento até sobre o Hugo. O Hugo tá na arquibancada do Vila, eu tenho 26 anos, talvez mais tempo do que eu tenho de idade. Então, acho que o Lacerda foi desrespeitoso, foi cabeça quente. Se ele quiser seguir nesse caminho no futebol, ele precisa rever esses rompantes. Não combina com a função que ele tem hoje como técnico. É isso aí. Aí a gente debateu o Vila para você, torcedor colorado, aqui no F62 Debates desta segunda-feira, pós-clássico entre Atlético e Vila Nova. Valeu, grande Aurélio. Boa tarde. Sim, Ana. Só mais uma que o Roberto Pizarro falou aqui. Pelo amor de Deus, para de conjugar verbo também em primeira pessoa. É porque o Lacerda fez. Não, cara. Nossa, podemos encerrar. Valeu, Roberto. O Roberto foi ativo aqui, viu? O Roberto mandou umas 15 mensagens para nós. Mas um abraço para você, Roberto. Comentário bom, hein? Você aqui no Futebol 62. Né? Ele, eu acho que é muito bom a gente dar esse espaço para o torcedor, porque ele traz pautas interessantes, ele traz lembranças interessantes. É muito legal. Então, um abração para você, Roberto. Um abraço ao Márcio Tigrão também, né? Que é um frequentador assíduo aqui dos chats esportivos em Goiás, e saiba que quando a gente recebe você aqui na nossa casa, a gente fica muito feliz também.